Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Camina a vontade de Deus, seja pequeno, seja simples. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, a tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. O trecho de hoje que eu estou já no capítulo, no volume 20, né? O trecho de 22 de outubro de 1926. O grande bem que o reino do Divino Fiat trará. Como será o preservador de todos os males, assim como a Virgem, enquanto ela não fez milagres, fez o grande milagre de dar um Deus às criaturas. Assim será para quem deve retornar ao reino conhecido. Ele fará o grande milagre de dar uma vontade divina. Luísa começa aqui, né, relatando, né, os escritos, né, do livro do céu, e a leitura de hoje é o que a Luísa está falando, que Jesus está explicando a Luísa, me deu muita luz e eu creio que Jesus está começando a agir em mim, sim. Os ensinamentos de hoje me tocaram profundamente, né? Eu estava pensando comigo mesma sobre a santa divina vontade e disse a mim mesma, mas qual será o grande bem deste reino supremo Fiat? E Jesus, interrompendo meu pensamento, mudou-se para meu interior como se apressadamente me dizendo. A cada questionamento, né, a cada dúvida, né, de Luísa, Jesus estava formando ela, né, igual estamos sendo também formados, ele tinha pressa, né, de esclarecer.
Isso transmite também a nós, né? Que quando a gente tem uma dúvida, pergunta, né? Eu questiono e peço, né? Jesus, vem rezar comigo, vem ler comigo, né? Venha tirar minhas dúvidas. E sempre estou alcançando isso. Hoje, mais luzes ainda, Jesus está me revelando, né? Jesus disse a Luísa, né? Minha filha, qual será o grande bem, né, desse reino do Fiat, né, do Supremo Fiat? Qual será a ordem, qual será o grande bem? O reino do meu Fiat incluirá todos os bens, todos os milagres, os prodígios mais sensacionais. Ainda mais, superará todos eles juntos. E milagre significa dar visão aos cegos, endireitar o aleijado, curar um doente, ressuscitar o morto, etc. O reino da minha vontade terá o alimento preservador, e para quem entrar não haverá perigo de ele ficar cego, aleijado ou doente. A morte não terá mais poder na alma, e se a tiver, sobre o corpo não terá a morte mais em trânsito. Se o alimento do pecado é uma vontade humana degradada que produziu corrupção nos corpos, com o alimento preservador da minha vontade, os corpos também não estarão sujeitos à decomposição e transformação. E tão terrivelmente corrompido pela causa do medo nos mais fortes, como acontece agora, mas eles permanecerão compostos em seus sepulcros, esperando o dia da ressurreição de todos. O reino do Supremo Fiat, como Jesus fala aí, me deu muitas luzes, né? Assim, ele é o reino que vai trazer, né? Um reino preservador, né? É o reino que porque o reino do Supremo da Redenção, né? Teve muitas curas, muitos milagres, né? E curou as pessoas externamente, né? E tudo é obra de Deus, né? Que foi o início, né? O reino da, da redenção foi o início, né? E Jesus veio curando as pessoas, né? Ele curava externamente para despertar nelas, né? Mostrar para elas o poder de Deus. Mas o que ele queria mesmo, né? O que ele queria era o reino, esse reino do Fiat, né? Supremo, o reino preservador, né? Que vai curar a alma, cura internamente, né? Cura nós por dentro, né? Da morte eterna, né? Que é a morte no pecado, né? Não tememos nada, né? Ele ensina a gente não temer a morte, não temer o sofrimento, a dor, tudo se transforma, né? Não tem milagres, às vezes não tem milagre. Nós não fazemos milagres, nós não curamos externamente, né? Em nome de Jesus, mas curamos internamente. O reino vem curar internamente o nosso coração, a nossa alma, né? Continuando. Você acha que é um milagre maior dar visão a um cego, pobre, endireitar um aleijado, curar um doente ou ter um meio de preservação? Qual seria, né, o mais importante? Para que os olhos nunca percam a vista, para que pode-se sempre andar reto, né, curado, né, endireitar, igual Jesus endireitava
a pessoa curvada, né? Ele dava vista, né? Curava a vista, né? Para sempre ser saudável, se isso é importante, né? É importante. Mas Jesus não quer, agora neste reino, ele não quer isso, né? Pode ver que não tem milagres, né? Continuando, eu acredito que o milagre da preservação, que é o do Fiat Voluta, do Fiat Supremo, né? Da preservação, é o maior do que o milagre depois que o infortúnio ocorreu. Porque mesmo se a gente está cego, a gente está sem andar, a gente está no sofrimento, mas se está com a alma curada, tudo se transforma, a gente aceita, a gente vive vive na aceitação, a vida se transforma, né? Se por dentro a gente se transforma, tudo, o exterior, tudo se transforma também. Continuando, esta é a grande diferença entre o reino da redenção e o reino do Fiat Suprema. No primeiro, né, na redenção, no primeiro, né, na redenção, o milagre foi para os pobres, infelizes, como é hoje. Quem mente, alguns em um infortúnio, outros em outro, e foi por isso que dei o exemplo também externamente, né? Ele mostrou externamente, né? Fez esses milagres no físico da pessoa, né? Naquela época. Continuando, de dar muitas curas diferentes, né? Que eram o símbolo das curas que dei às almas e que facilmente retornam à sua enfermidade, né? Que igual Jesus curou Lázaro, né? Da enfermidade dele, mas logo Lázaro morreu, mas morreu curado a alma também, porque Lázaro foi curado físico e a alma, né? É o que Jesus fala aqui, né? Ele curou naquela época externamente, mas curou almas também. E o que ele quer agora é curar almas, né? O segundo será um milagre preservador, né? Porque minha vontade possui o poder milagroso de quem se deixa dominar por ele, né? Não estará sujeita a nenhum mal. Então, se a gente, esse reino agora dele tomar a nossa vontade, dele dominar a nossa vontade, ele é um milagre, o maior milagre, né? Porque nós estamos sobre suas mãos, sob a sua proteção, né? Nada nos vai atingir, né? Se, se estamos agindo na vontade dele, tudo, tudo se transforma, tudo é vontade dele. Então, nós estamos nas mãos dele, né? Então, continuando, portanto, não haverá necessidade de fazer milagres, porque os preservará sempre saudáveis, sagrados e bonitos, dignos daquela beleza que saiu de nossas mãos criativas ao criar a criatura. O reino do divino Fiat fará o grande milagre de banir todos os males, todas as misérias, todos os medos, porque ele não realizará um milagre no tempo e nas circunstâncias, mas manterá os filhos do seu reino consigo mesmo, com um ato de milagre contínuo. Que maravilhoso, né? Um milagre contínuo, né? Se nós estamos nas mãos dele, é milagre contínuo, né? Para preservá-los de qualquer mal
e deixá-los distinguidos como filhos do seu reino. É muito maravilhoso como Jesus mostra um reino diferente, né? Um reino que nos salva por dentro, né? A nossa alma, né? Isso nas almas, mas também no corpo haverá muitas modificações, porque é sempre o pecado que é o alimento de todos os males. Verdade, né? Verdade. O pecado deforma, né? Deforma a nossa alma e deforma, às vezes, nosso físico também, né? Quantas pessoas são atingidas, possuídas, né? Que fazem tanto mal, fazem mal, começam a se cortar, né? Jovens começam a se cortar a si próprio, né? Que tem gente que começa a dar pancadas, né, na cabeça. A gente vê que a pessoa está fora de si, né? É o mal, é o pecado, é a vontade humana, né? Destruindo a pessoa, né? Uma vez removido o pecado, não haverá alimento para o mal, né? Se nós não temos pecado, nós não estamos alimentando nada mais, né? Nós estamos alimentando só Jesus que alimenta em nós, né? Só Ele desfruta em nós, né? Só a Ele damos a nosso retorno, né? A Ele devemos tudo, né? Então a Ele a glória, né? A Ele, e Ele nos retorna com todos esses bens, né? Se não haverá alimento para o mal, mais ainda, como minha vontade e o pecado não podem existir juntos, portanto, a natureza humana também terá seus efeitos, benefícios, né? Nós também vamos sentir o nosso humano também, né? Tudo é junto, né? Nós descobrimos que a vontade humana também é benéfica, né? Mas sabendo ser dominada pela vontade divina, né? Isso que é o importante a gente saber, né? Agora, minha filha, tendo que preparar o grande milagre do reino do Supremo Fiat, estou fazendo com você, filha primogênita da minha vontade, assim como eu fiz com a rainha soberana, minha mãe, quando tive que preparar o reino da redenção. Eu a puxei para tão perto de mim que a mantive tão ocupada em seu interior, a fim de poder formar com ela o milagre da redenção, pelo qual haveria tanta necessidade. Havia tantas coisas que juntos deveríamos fazer, refazer, completar, que eu tinha que esconder de sua aparência externa qualquer coisa que pudesse ser chamada de milagre, exceto sua perfeita virtude, né? Jesus fez isso com Maria, né? Porque preparando ela para recebê-lo, né? Para ele voltar a humanizar nela, né? Ele voltou ela só para o interior. Maria não se preocupava com o exterior, né? Ela apenas entregava, né? Eis-me aqui. E, e Jesus formou nela, foi por isso que Jesus humanizou nela, né? Porque ela estava, além dela, ela entregar a vontade dela, ele o cercava também, né? Das ocorrências, né? Exteriores, né? Tudo se firmava apenas por seu interior, né? Apenas para pedir, né? Para interceder pelo reino, né? Pelo reino da redenção. Com isso, eu a tornei mais livre, de modo a deixá-la atravessar o infinito mar do eterno Fiat, para que ela pudesse ter acesso à divina majestade para obter o reino da redenção. O que seria maior que a rainha celestial tivesse visto os cegos e falando os mudos, etc., ou o milagre de fazer a palavra eterna descer sobre a terra. É claro que era a palavra eterna, né? Maria e Jesus, eles pensavam, ele veio humanizar nela
e humanizar nela seria o reino da redenção, seria Jesus vir na Terra, humanizar para nos salvar, né? Então, Maria não se ligava a isso. Pode ver que os encontros que Maria teve, né, o amor que ela teve, a gente ela não fez milagres, né? Ela pedia ao filho, né, quando o primeiro milagre foi realizado por Jesus a pedido de Maria, mas na vida em si, Jesus, Deus mandou para ela a divina vontade, para ela interiorizar tudo que o Pai queria, né? Ela queria a vinda do Redentor, né? Do Salvador, para nos redimir, né? Então ela afirmou nisso, o pedido dela era isso. Ela só pedia ao Pai isso, e que era o mais importante, né? Para vir o reino da redenção, né? Continuando, ou o milagre de fazer a palavra eterna descer sobre a terra, né? Que está perguntando, né? O primeiro, né? Teria sido acidental, passageiro e milagres individuais, né? Que é o reino da redenção. O segundo, em vez disso, é um milagre permanente e é para todos, desde que desejem, né? As curas, né, que Jesus fez na redenção eram individuais. Ele fez vários milagres, né? Mas fez para uma pessoa, duas, três, e separados, né? Agora, o reino do Fiat, volutas do Fiat Supremo, ele veio para todos, né? Todos, pede para todos. Vê que a gente, Jesus em nós, ele não quer pedir só para um, para dois, ele quer pedir para todos. Ele ama em nome de todos, ele exorta em nome de todos, ele louva em nome de todos, né? E tudo que faz, né? Que Jesus faz em nós é para todos, né? Ele não quer nada para um, dois, ele quer para todos, né? Ele quer para, igual no jejum, a gente pede para a vontade humana, e eu no meu caso, estou pedindo para extinguir essa vontade humana em mim e nos meus familiares, em todos, né? E primeiramente, né, em todos, né? Porque o reino só vai vir quando essa vontade humana ser extirpada, né? De muitos, né? De uma parte boa das criaturas, né? Portanto, o primeiro teria sido, né, o primeiro, redenção, teria sido como se nada comparado ao segundo, né? Muito mais importante o reino da santificação, né? Esse reino nosso agora, que Jesus está querendo de nós, né? Ele era o verdadeiro sol que, eclipsado tudo, eclipsou a própria palavra do Pai dentro de si mesmo, deixando todos os bens, todos os efeitos e milagres que a redenção produziu, germinam de sua luz, né? Quantas vezes nós somos comparados ao sol, né? O reino da santificação comparado ao sol, né? Porque o sol ilumina todos, né? Ele ele vem para os bons, para os maus, né? Então é igual o reino da divina vontade. Ele pede para os maus, para os bons. Ele é uma luz que está iluminando todos, né? Pedindo para todos, né? Continuando, mas como o sol, ele produziu bens e milagres, né? Sem se deixar ver ou apontar como principal causa de tudo. De fato, todo o bem que fiz na terra, fiz porque a imperatriz do céu chegou ao ponto de manter seu império na divindade. E por seu império,
Ela me chamou do céu para me dar as criaturas. Agora estou fazendo o mesmo com você para preparar o reino do Fiat Volutas, do Fiat Supremo. Eu mantenho você comigo. Eu faço você atravessar seu mar sem fim para lhe dar o acesso ao Pai Celestial, para que você possa orar, conquistá-lo, ter império sobre ele, para obter o Fiat do meu reino e, enfim, de cumprir e consumar em você todo o poder milagroso necessário para formar um reino tão santo. Mantenho você continuamente ocupado em seu interior com a obra do meu reino, né? Pode ver que Luísa, ele está falando para Luísa e está falando para nós, né? Ele mantém a gente ocupado. A gente vê que os líderes desse grupo, que estão ajudando a nós, as nossas formadoras, elas sentem, né? Jesus, o reino já está vivendo no reino, né? Tudo, a sua vida, os 24 horas na sua vida, até o sono, né? Quantas vezes a Aline mostra os sonhos, Jesus revelando, Michele, né? A Ruth, os sonhos revelam, né? E outras mais, né? Muitas já estão entrando no, nesse reino, né? E sendo dominadas, né? Jesus está dominando, vai dominando a nossa alma, né? O nosso dia a dia, o nosso andar, né? Quando está sendo comparado aí, né? Jesus está nos comparando, né? Quando pés humanos, mas a pernas humanas, mas pés divinos, né? Braços humanos, mas mãos divinas, né? Como é lindo, né? Como é lindo. Eu faço você andar por aí continuamente para refazer, para completar tudo o que é necessário e o que todos devem fazer, a fim de formar grande milagre no meu reino. Externamente não deixo nada milagroso, né? Não tem milagres, né? Aparecer em você, exceto pela luz da minha vontade, né? Quantas dúvidas, né, a gente tem, as luzes, né, de responder. Jesus está interno, né? Está interno, está mostrando. Aí ele, quantos conselhos, né? Quantas dúvidas são esclarecidas, né? Quando a gente pergunta, quando a gente expõe, né? Alguns podem dizer: como pode ser isso? O bem-aventurado Jesus manifesta tantos presságios a esta criatura sob este reino do Fiat, da Divino Fiat, e os bens que ela trará transpassarão a criação e a redenção. Ainda mais, será a coroa de uma ou de outra, mas apesar de tanto bem, nada de milagroso pode ser visto nela externamente. E como Jesus está explicando, né? Nada de milagroso vai ver. A Aline não faz, a Aline, os líderes do grupo não faz milagre, né? Como confirmação do grande bem deste reino do Fiat eterno, enquanto os outros santos, sem o portento deste grande bem, fizeram milagres a cada passo, né? Quantos santos fizeram milagres? Quanto a gente vê até os leigos, né, fazendo milagres, né, por intercessão, por grande Jesus agindo neles, né? Mas Jesus não quer isso mais. Ele quer o reino dentro de nós, né? Não externamente, né? Mas se eles voltarem a considerar minha querida mamãe a mais santa de todas as criaturas e o grande bem que ela encerrou dentro de si mesma e que trouxe às criaturas, não há ninguém que possa se comparar a ela, pois ela fez o grande milagre de conceber a palavra divina dentro de si mesma, né? É o milagre. Silenciosa, Maria silenciosa, né? Maria, sem milagre, sem nada, fez o maior milagre, né? De conceber a palavra divina dentro de si mesma, né? De gerar
de trazer o Salvador, né? De interiorizar, né? Esse tão grande milagre, né? O milagre da palavra de Deus, né? Da palavra divina dentro de si mesma, né? E o presságio de dar um Deus a cada criatura, né? Ela trouxe aí Deus, nós todos podemos ter, né? Ela trouxe, nós todos podemos ter Deus dentro de nós, Deus governando, Deus agindo, né? Completando, preenchendo, né? Nosso vazio, a nossa vontade sendo entregue para Ele, né? Para Ele dirigir nossas vidas, nossos caminhos, né? E diante deste grande prodígio, nunca antes visto ou ouvido, de poder dar a palavra eterna às criaturas, todos os outros milagres juntos são como pequenas chamas diante do sol. Agora, quem pode fazer o melhor não precisa fazer o menor. Agora, quem deve fazer o melhor não precisa fazer o menor, né? Ele está dando essa graça, né? Da gente fazer o maior, né? De ter Ele, de ser Ele, né? Ah, é muito maravilhoso, Senhor, é incrível demais. Do mesmo modo, diante do milagre do reino da minha vontade, restaurado no meio das criaturas, todos os outros milagres serão minúsculas chamas diante do grande sol da minha vontade. Cada ditado, verdade e manifestações sobre ele, é um milagre que saiu da minha vontade como preservador de todos os males. É como ligar as criaturas a um bem infinito, né? A glória maior e a uma nova beleza totalmente divina. Nossa, esse texto é maravilhoso. Como Jesus fala nele, né? Como Jesus nos orienta, nos esclarece, como quantas luzes nesse texto, né? Jesus nos dando o seu reino, mostrando o seu reino, né? Mostrando a Luísa e mostrando a nós. É muito maravilhoso esse texto. Amém, Fiat, Fiat.